Fala pessoal, um ótimo dia para vocês, começando mais um vídeo aqui no canal ou onde quer que seja que tu esteja vendo esse vídeo. E se tu não se inscreveu no canal ainda, se tu não ativou o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos que forem enviados, postados, publicados, subidos, me fugiu a palavra correta, mas é isso, tu entendeu? Estás perdendo tempo, porque aqui no canal tem vídeo toda terça e toda quinta para te ajudar a emagrecer de maneira definitiva, sem sofrimento. Quanto, Natan? De 7 a 10 quilos em 2 meses, sem cortar o que tu gosta de comer, mesmo sem ter que fazer atividade física. Como que tu chegou nisso, Natan? Bom, meu nome é Natan Leopoldini, para quem conhece, para quem não conhece, também é Natan Leopoldini. Eu eliminei definitivamente 25 quilos depois de uma vida inteira de sobrepeso. E depois de conseguir emagrecer, pessoas começaram a me perguntar como eu tinha conseguido emagrecer. E hoje eu tô com o lápis do Homem-Aranha do Heitor, do meu filho, esse carinha aqui, porque é o que estava mais perto aqui para eu fazer a minha colinha. E depois de emagrecer, muitas pessoas começaram a me perguntar como é que eu consegui. A minha mulher emagreceu depois usando a minha metodologia. Outras pessoas ao meu redor emagreceram também. E aí muita gente começou a me perguntar e eu decidi botar a cara na rede social e aqui estou, sempre pesquisando, aprendendo, buscando conhecimento e tudo aquilo que funcionou na prática. Porque, para quem não sabe, saber e não fazer é ainda não saber. Como assim? A pessoa que sabe toda a teoria e de fato ainda não emagreceu e não chegou no corpo que ela sonha, que ela quer, ela pode achar que sabe, mas ela não sabe. Porque a pessoa que está aprendendo a dirigir carro, por exemplo, ela pode saber onde é que é a embreagem, a pessoa pode explicar, o professor pode ensinar para ela, tu passa a embreagem quando o carro estiver em 2.000, 3.000 giros, aqui o balancinho é assim que tu faz, né? Tu acelera um pouquinho, solta um pouquinho a embreagem, entendi. A direção funciona assim, assim, assado. Para reduzir, tu reduz assim. Para passar lombada, tu reduz para segunda. Para arrancar, tu tem que soltar devagarzinho, senão o carro vai sair pneu. Entendi. Agora vai dirigir. É outra história. É igual aprender a nadar com um curso online. Dá para aprender a nadar com um curso online? Bom, tu pode ter várias dicas, aprender toda a teoria, mas para aprender a nadar de fato, tu pode dizer, não, eu sei tudo o que precisa fazer para nadar. Nada. Tu vai nadar? Não. E tudo na vida é assim, né? E hoje a gente vive num mundo que é um bombardeio de informação o tempo todo. Então, o tempo todo que tu abre o celular, tu tá aprendendo, entre aspas, coisa nova. Só porque quanto dessas coisas que tu coloca em prática e que tu obtém resultado real na tua vida. Real. E não apenas uma coisa a mais, um conhecimento a mais que tu colocou na tua cabeça. E aí isso vai tornando, além de um corpo às vezes acima do peso, tu vai criando uma mente obesa. O que é uma mente obesa? Uma mente obesa é que tem um monte de informação que, como tu não sabe colocar aquilo em prática, ela se torna um monte de informação inútil na tua cabeça, ocupando espaço, tempo, energia e te deixando mais ansiosa, mais ansioso, te deixando mais com o pensamento acelerado, uma pessoa mais, como todo mundo tá hoje em dia, pelo menos a maioria das pessoas estão hoje em dia, cheio de informação, mas resultado prático na vida poucos têm. Então todo mundo dá opinião sobre tudo hoje, todo mundo entende sobre tudo hoje, porque pesquisou isso, porque viu aquilo, mas e o resultado prático? É isso que de fato vai dizer se tu sabe uma coisa ou não. Então, se tu sabe tudo que tu precisa fazer para emagrecer e ainda não emagreceu, sinto lhe informar. Tudo que tu sabe não é o suficiente, tu não sabe o suficiente ou o que tu deveria saber. E qual que é o objetivo desse vídeo hoje? O objetivo desse vídeo hoje eu quero trazer 3 coisas que, se tu estiver fazendo, ou se tu for assim, tu nunca vai conseguir emagrecer. Se tu realizar, se tu fizer isso na tua vida, se tu for assim, com essas 3 coisas, tu não vai conseguir emagrecer.
eu dei muita cabeçada até ter essa informação e dei muita cabeçada até internalizar essa informação. Como assim, Nathan? Quando tu pergunta se 2 mais 2 é 4 para alguém, a pessoa fala que 2 mais 2 é 4, ela tem essa informação. Agora, quando essa pessoa pega duas coisas de um lado, duas coisas do outro e coloca realmente todas as 4 juntas e ela enxerga as 4 coisas, aí de fato ela entendeu, isso aqui que 2 mais 2 é 4. Entendeu? Pô, que exemplo ruim, hein? Que exemplo ruim. Vamos voltar para o exemplo do carro, já que eu comecei com o exemplo do carro. A pessoa fala tudo isso, tudo aquele monte de coisa, né, que eu expliquei, explica tudo isso para a pessoa na hora de dirigir. Chega na hora que ela senta no carro, dá aquele branco. Aí ela começa, a embreagem, o freio, entendi que o balancinho é assim que ele falou. É assim, assado que se faz. A noção de espaço é assim. Para fazer baliza é assado. E conforme ela vai fazendo, ela vai internalizando aquela informação. Ou seja, agora de fato, ela não só tem a informação, como ela tem a experiência, o conhecimento prático. Agora ela pode até ensinar outra pessoa. E dessas 3 coisas que eu vou trazer hoje aqui para ti, eu queria que tu abrisse o coração para ouvir essas 3, porque de nada adianta a dieta perfeita sem tu entender isso. E talvez hoje tu nem saiba exatamente por que tu quer emagrecer, mas deixa eu te dar alguns simples motivos para te trazer motivos para ação, para te trazer motivação. Primeira coisa é aquela coisa do espelho. Quando tu se olha no espelho e não está gostando do que está vendo, isso já é um sinal de ação. A Dor tem um livro que eu li que mudou a minha vida. É esse livro aqui, Um Doce que Mudou a Minha Vida. Esse verdinho aqui, do Tony Robbins. De vez em quando eu falo sobre ele porque ele me ajudou em 3 coisas muito importantes na minha vida. Primeiro foi emagrecer, depois foi parar de beber e terceiro foi ter coragem para vir aqui colocar minha cara a tapa nas redes sociais. Então ele me ajudou em vários aspectos da minha vida me deu um branco. Tá. E uma coisa que ele fala sobre os motivos de ação, motivação, é que as pessoas têm uma motivação muitas vezes errada, né? A maioria das pessoas ou ela se motiva pelo prazer de fazer alguma coisa ou pela dor da consequência de não fazer. Vamos dar um exemplo aqui rápido. Tem 2 coisas que podem te motivar a emagrecer. Um é o prazer de se olhar no espelho e sentir orgulho. Outro é o prazer de ter disposição, de ter energia, de ter libido. O prazer de ter autoestima. O prazer de ter mais autoconfiança. Isso tudo é prazer. E outra coisa pode ser pela dor. E a maioria das pessoas, elas se movem pela dor. Elas só se movem, só tomam alguma ação quando os motivos para a ação são muito intensos e doloridos. Por exemplo, a pessoa espera fazer alguma coisa não quando ela simplesmente se olha no espelho e não está gostando do que está vendo. Ela espera ter um princípio de diabetes. Muitas vezes já tem uma diabetes. Ou ela já está tendo um problema de cegueira por causa da diabetes, ou ela já teve até mesmo um risco de amputação por causa de uma diabetes. Ou ela já está convivendo diariamente com um nível de inflamação crônico no corpo todo. É dor de cabeça o tempo todo, é dor na articulação o tempo todo, é dor nas costas, é dor no joelho, e muitas vezes ela não sabe que isso está associado diretamente ao sobrepeso, àquela gordurinha acima que tu acha que não é nada, aqueles 5 quilos a mais, aqueles 10 quilos a mais, aqueles 15, 20, 25 quilos a mais. Que tu acha que é só 20 quilinhos, é só 10 quilinhos, é só 5 quilinhos. É aquele sempre exemplo que eu dou, né? Pega um saco de 5 quilos de arroz e fica andando com ele, bota na mochila e fica andando com ele o dia inteiro pra te ver a diferença que 5 quilos fazem. Então, outros motivos, né, para te se motivar para tomar iniciativa e ouvir essas 3 coisas que eu tenho para te trazer, tá? Que eu já vou trazer em sequência. Eu só gosto sempre de fazer essa contextualização, essa reflexão antes, porque de nada eu vim trazer com um monte de informação sem contexto.
não gera a transformação que eu quero que gere, né? E eu fiz um vídeo essa semana falando, né, que a principal causa de morte no Brasil hoje são problemas cardiovasculares. A pessoa tem um colesterolzinho alterado, a pessoa tem uma pressãozinha alta e ela acha que é besteira. E esse monte de besteirinha que as pessoas levam com uma certa banalização desses problemas, porque todo mundo tem, tá comum, né? 60% da população está acima do peso, então muita gente tem esse tipo de problema e parece ser uma coisa normal. Só porque é comum, mas não é normal. O normal é estar dentro do peso, dentro do teu IMC pelo menos. Até o que é IMC? É um índice é um índice básico para saber se tu está dentro do teu peso normal. Só escrever no Google, calculadora de IMC. Tu vai lá colocar e tu vai saber. Se eu não me engano, o limite é 25 para te estar dentro do teu peso ideal. A partir de 25, o resultado da conta, se der mais do que 25, tu já está com sobrepeso e já está começando a ter pequenos problemas por causa do teu sobrepeso. E vou te dizer que para alcançar esse 25 não é muito sobrepeso não, tá? 7, 8, 9 quilos acima do peso, tu já começa a ter alguns problemas, algumas consequências relacionadas ao sobrepeso. E, cara, 400 mil pessoas morrem por ano no Brasil por causa de problemas cardiovasculares. Tem gente nova, de 30, de 40, de 50. Eu não estou falando de gente com 80 anos. São muitas pessoas jovens que poderiam viver até os 100 anos de idade, por exemplo. Esses dias eu vi um vídeo de uma velhinha fazendo musculação com 101 ou 100 anos de idade. Esse é o meu objetivo de vida. Fazer uma atividade física até os 100 anos de idade. Por que tu faz o exercício físico? Para eu me limpar aos 100 anos de idade. Esse é o meu objetivo. Para eu me limpar com 100 anos de idade. Para eu ir no banheiro sozinho com 100 anos de idade. Ah, Nathan, mas e se isso não acontecer? Bom, estatisticamente hoje em dia as pessoas vão viver até os 80 anos, né? A média já é mais ou menos essa. E com o avanço da tecnologia, cada vez mais. A questão é, o teu estilo vai determinar como é que tu vai chegar aos 80 anos. Tu vai chegar aos 80 todo estourado, de joelho, coluna, cheio de problema de saúde, gastando R$1.000 por mês de remédio? Ou tu vai chegar aos 80 anos com energia, vitalidade, para aproveitar a tua fase final da vida? Com as pessoas que tu ama, fazendo coisas que tu gosta, depois de ter trabalhado uma vida inteira. Então assim, além disso, isso são resultados de longo prazo. O que são mais resultados de curto prazo? De uma má alimentação, de um excesso de peso? Pô, a pessoa vive com dor de cabeça, a pessoa vive resfriado, vive gripado, vive ficando doente, vive com dor de cabeça, enxaqueca, vive com dor na articulação, vive com indisposição, passa trabalho para baixar, passa trabalho para levantar, passa trabalho para fazer isso, passa trabalho para fazer aquilo. Tá toda a vida suando, toda a vida molhando a camiseta de suor, porque tá gordinha, tá gordinho. A maioria das pessoas, elas se movimentam por causa desses incômodos, não por causa do prazer de se sentir bem. E tem uma coisa que um cara que eu sigo falou ontem, que é muito verdade, que ele falou o seguinte: a maioria das pessoas que são gordinhas, que nunca foram magras, principalmente, né? Ou que até chegaram a emagrecer, mas tiveram que fazer um sacrifício muito grande por causa de uma metodologia errada, elas assumem que para ter um corpo saudável, ter um corpo legal, por exemplo, né? Por exemplo, o meu, não que o meu é um corpo lindo, mas para ter um corpo relativamente saudável e estético, precisa de tu abrir mão de tudo. E gente, antes de ontem eu fui no rodízio de pizza, comi rodízio de pizza. Claro que ontem eu tive um cuidado maior com o meu carboidrato, tive um cuidado, não cortei nada, mas tive um cuidado maior com o carboidrato, acabei priorizando comer mais fruta, comer mais salada do que o normal, para compensar um pouco a pizza de de segunda noite. Mas eu vivo uma vida normal. Claro que 80% do meu tempo eu priorizo alimentos mais saudáveis, que têm menos calorias, que vão me ajudar a manter minha saúde, e 20% eu como o que eu gosto. Basicamente é isso. É a estratégia do 80-20, que funciona muito bem, para tu não tornar a tua vida uma prisão, refém dos alimentos saudáveis e tudo mais. Então eu como de tudo e te ensino a fazer isso. O meu conteúdo aqui é sobre isso. Então assim, até quando? Até onde tu vai chegar para perceber que, pô, tá na hora de eu me cuidar, tá na hora de eu tomar uma atitude?
sabe? É igual aquela coisa do, sei lá, o carro tá com problema de mecânica, e tu sabe que tem que arrumar, e tu vai deixando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Daqui a pouco tu vai ver, não é mais nem aquele problema já gerou outro, tem 3 coisas para arrumar. Antes tu ia gastar 200, 300 reais para arrumar, agora tu vai gastar 1.500, 2.000, 3.000 reais para arrumar o problema. E a questão é que na vida da gente, se dinheiro resolvesse tudo, beleza, mas tem coisa que dinheiro não resolve. Às vezes o teu problema de saúde vai chegando num nível, ou até mesmo o teu nível psicológico, tua baixa autoestima vai chegando num nível que tu começa a ter ansiedade, tu começa a ter crise de pânico, tu começa a ter mesmo depressão, porque o sobrepeso também está associado a vários problemas psicológicos, a vários problemas de saúde psicológica. Então, a pessoa está sempre com o cortisol elevado, a pessoa está sempre com os hormônios do bem-estar baixo. Isso tende a, de uma maneira geral, já gerar um desânimo de uma maneira geral a longo prazo tende a gerar um quadro mais depressivo. E uma pessoa depressiva, não sei se já passou por um quadro de depressão, mas eu, quando eu estava no meu processo de não conseguir emagrecer, de não saber tudo isso que eu estou trazendo para vocês, tem um amigo que eu, embora às vezes a gente não tá toda hora junto, né, mas ele sabe que ele mora no meu coração. Teve, do monte de amigo que eu tenho, teve um que foi me tirar literalmente do fundo da cama, que eu tava jogado já uns 2 ou 3 dias, e eu nunca tinha passado por isso na minha vida, essa sensação de desânimo extremo, de não conseguir levantar da cama e não ter ânimo para bolhufas nenhuma. Esse amigo foi lá, bateu na minha casa: cara, sai disso, começa pequeno, começa devagar, faz qualquer coisa, não te cobra tanto, mas tu tem que sair disso, cara. E aí eu saí disso, né? Foi um pouco antes de eu ler o livro e tal, esse livro que eu falo bastante. Um outro livro que me ajudou muito nessa época, tá aqui, ó. Não vai conseguir ver, mas esse segundo azulzinho mais escuro aqui é o Dominando Sua Voz Interior. Ele é um livro bem de autoajuda, assim, na verdade, né? Ele não é tão prático, objetivo e fundamentado quanto esse do Anthony Robbins, mas ele é um livro de um cara que saiu de uma situação também como essa, né? E ele fala sobre a conversa que ele teve que ter com a voz interior dele que deixava ele para baixo, para conseguir sair daquela situação. Esse livro me ajudou muito, assim. Eu lembro que foi o primeiro livro que eu li naquela fase, naquela época ruim que eu tava. Eu li esse livro do Dominando Sua Voz Interior. Ele não é livro de nenhum cientista, neurocientista, alguma coisa nesse sentido, mas é um livro muito prático, muito leve de se ler, muito gostoso de ler, porque parece que tu tá falando com um conhecido teu que passou e saiu daquela situação, e parece que tu tá tendo um bate-papo com ele. É do Blair Singer, esse livro ali. Enfim, tudo isso para eu te dizer que tu não precisa chegar numa situação como essa, de extremo desânimo com o teu corpo, de extremo desânimo, de falta de crença em si mesmo, de parar de acreditar em ti, parar de acreditar no teu potencial de mudar alguma coisa. Não precisa chegar nesse extremo, sabe? Chegar ao ponto disso atrapalhar o teu relacionamento, de atrapalhar o teu trabalho, de atrapalhar o teu relacionamento com o teu filho, com a tua filha, com os teus pais, com os teus amigos. Tu não precisa passar por isso. Então, quais são as 3 coisas que de fato que se tu fizer, tu não vai conseguir emagrecer? Primeira coisa é não ter autorresponsabilidade. Nessa época que eu tava lá no meu fundo do poço, não tô dizendo que é o pior fundo do poço do mundo, mas era o meu fundo do poço, né? Existem fundos do poço piores que os meus, eu tenho noção disso, mas foi o meu fundo do poço. Foi a época que eu tava sem força para reagir e eu precisei de ajuda de alguém para dar algum empurrão, né? E depois disso eu engrenei, eu não parei mais de pesquisar, de aprender sobre mudança de comportamento, sobre mudança de hábitos, sobre o quanto a alimentação interfere na nossa saúde mental. Só que para tudo isso a gente precisa ter autorresponsabilidade. O que é autorresponsabilidade? É saber que é o teu papel correr atrás disso. Não vai ter médico que vai vir aqui trazer um remédio para ti e vai resolver todos os teus problemas, até porque o remédio, de uma maneira geral, o remédio, né, que envolve essa questão de depressão e tudo mais, ele resolve um sintoma, mas se tu não trata a causa, muitas vezes tu vai se tornar dependente do remédio pro resto da vida, sendo que dependendo da forma como tu resolver isso, tu poderia resolver até mesmo sem remédio. E eu não estou fazendo uma orientação aqui para te parar de tomar remédio, se tu toma alguma coisa nesse sentido.
Eu só estou te dizendo que a maioria das pessoas, pela falta de autorresponsabilidade, elas se eximem de correr atrás, de fazer a parte delas. Então, eu tenho um remédio que me ajuda, então eu não preciso mais cuidar da minha alimentação, eu não preciso mais ter alguma atividade que diminui o meu estresse e a minha ansiedade, o remédio resolveu tudo e pronto, e acabou. E eu conheço várias pessoas hoje que tomam um antidepressivo, muitas até mesmo sem prescrição médica, simplesmente porque se sentem bem, mas elas não têm a responsabilidade, a autorresponsabilidade de, por exemplo, começar a caminhar ao ar livre para diminuir o nível de ansiedade. Talvez seja a primeira vez que tu esteja vendo um vídeo meu, se tu não sabe, eu já falei em outros vídeos. A Juliana, minha mulher, ela curou crise de pânico, de um quadro de ansiedade severo, né? Ela chegou a ter crise de pânico por causa disso. O médico indicou ou Rivotril ou exercício físico. Foi quando a gente começou a caminhar ao ar livre, simplesmente por caminhar, não precisava nem suar, era só sair para respirar. Só que sair de casa para respirar e caminhar já é trabalhoso. Então é muito mais fácil tomar um remédio. Simples, né? Vai lá, compra um remédio e toma, pronto. Mas os remédios, de uma maneira geral, têm efeitos colaterais, te deixam dependentes e não resolve a causa. Não resolve a causa. Então tu sempre vai ter aquela questão para resolver lá, guardada na gaveta, que de vez em quando ela vem à tona e te atrapalha no teu dia a dia. Enfim, a falta de autorresponsabilidade é saber que ninguém vai resolver os teus problemas por ti. Quando eu achava, muitas vezes quando a gente está num quadro de sobrepeso, o próprio sobrepeso muitas vezes é uma sinalização de que as coisas não estão bem na tua vida e tu quer... Gente, eu quero que tu tenha muito cuidado ao ouvir isso que eu vou te falar. Eu quero que tu tenha muito bom senso ao ouvir isso que eu vou te falar, tá? Mas muitas pessoas, inconscientemente, se mantêm numa condição de sobrepeso porque isso gera atenção para elas. Ela pode chegar na roda de família e falar dos problemas dela. Ela pode se sentir mais ouvida. Ela pode perceber que as pessoas tratam ela com um certo carinho diferente, porque ela está numa situação difícil. E inconscientemente, às vezes a gente faz isso, tá? Às vezes a gente tende a não sair de uma situação porque para eu ter que assumir um papel de protagonista, assumir um papel de ativo na minha vida, muitas vezes eu vou ter que deixar de dar bola, levar em consideração, ou até mesmo vou ter que mudar de identidade para as outras pessoas ao meu redor. E tudo, e tem tudo ainda, tem todo esse monte de coisa ruim que a gente já falou do sobrepeso, da autoestima, da saúde de uma maneira geral, da saúde psicológica, mas o sobrepeso ele te gera muitas coisas boas, ele te gera prazer na comida, ele te gera momentos de felicidade com as pessoas que tu ama com um excesso de comida, porém, o correto seria os momentos de felicidade com as pessoas que tu ama. A comida deveria ser um segundo plano, não o principal. Eu fui num churrasco de família agora no final de semana e, cara, teve gente que estava lá pela comida e pela bebida. Eu não bebi e comi pouco. Pouco não, comi bem, mas não comi, meu Deus, vou aproveitar aqui até morrer porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Não, eu aproveitei muito para conversar com as pessoas que fazia tempo que eu não via, para entender como é que está a situação de vida delas, para elas entenderem a minha, para a gente conversar, para a gente trocar ideia, para um ajudar o outro, para um entender o outro, para criar aquela conexão. Isso que eu busco hoje em dia no almoço de família. Não mais a comida. Antigamente eu ia pela comida, pela bebida, e em segundo plano ficavam as pessoas. Não que eu fazia isso de propósito, mas eu fazia inconscientemente. E o sobrepeso, ele te coloca numa situação de que, nossa, eu sou assim, meu metabolismo é assim, te coloca numa situação de vítima. E tu não é vítima. Tu se colocou nessa situação com as tuas escolhas, consciente ou inconscientemente. E a partir de hoje que tu está ouvindo isso, para prestar atenção. O que eu estou ganhando ficando com sobrepeso? O que eu estou ganhando? Tem um cara que eu acompanho, que ele trabalha também no nicho de emagrecimento. Teve uma das pacientes dele que ela tinha sofrido um abuso quando era criança e ela tinha medo de ficar bonita de novo e sofreu um abuso. E ela se mantia com sobrepeso, mesmo ela demorou para entender isso, ela foi entender isso depois de terapia.
ela se mantinha no sobrepeso, porque ela inconscientemente achava que diminuiria a chance dela sofrer aquilo que ela sofreu de novo. Olha só que louco. Só que ela não sabia disso, isso era inconsciente. Um outro exemplo bem prático que eu posso trazer para vocês aqui são as influencers hoje em dia que estão falando sobre gordofobia. Elas ganham dinheiro com isso. Tem uma que eu vou falar o nome, que é a Thaís Carla, que é a mais conhecida de todas, né? Chegou a ser Globeleza, por incrível que pareça. E não porque tem uma questão de estética ou não. É porque eles colocaram como um padrão de beleza uma pessoa que está doente, porque a obesidade tem até CID, ela é uma doença, ela gera um quadro metabólico de doenças que a gente já falou sobre vários deles aqui hoje, tá? E essa falta de autorresponsabilidade, por exemplo, da Thaís Carla, coloca ela como ela fala que, meu Deus, eu sou assim, tu tem que respeitar porque eu sou assim, e não que ela escolheu ser assim. E de fato ela escolheu, inconsciente ou conscientemente. E hoje em dia ela se tornou tão a identidade da luta contra a gordofobia e pela aceitação dos gordos e da obesidade, não como uma doença, mas como uma pessoa ser ou não ser assim, como se fosse uma questão de pele. Pele a pessoa não nasce, não escolhe se vai nascer branco, se vai nascer preto, se vai nascer amarelo, se vai nascer azul. Não existe isso. Tu é o que tu nasce. A obesidade não é uma questão genética, não é uma questão de nascer assim e deu. É uma questão de escolha, de hábitos e tudo mais. E a falta de autorresponsabilidade dela coloca um monte de gente no mesmo barco que ela. E hoje em dia, ela se tornou referência nisso. A renda dela depende da publicidade da ideologia dela. Então ela ganha dinheiro com isso, além de ela se colocar numa posição de que, nossa, eu sou assim, coitada de mim. Ela vira o centro das atenções. Não só pelo tamanho dela, mas por conta desse olhar de vítima que ela exige que ela seja olhada com esse olhar. E o que ela ganha com isso? Dinheiro, atenção, reconhecimento. Ela ganha carinho, porque as pessoas têm pena dela. E além disso, ela faz publicidade de aposta esportiva no perfil dela do Instagram. Então, se tu vai lá olhar os stories dela hoje, provavelmente, de vez em quando eu olho, eu nem sigo ela, mas de vez em quando eu olho, ela tá lá falando que tu tem que se aceitar do jeito que tu é, que a obesidade simplesmente é um jeito de ser, que tu é assim, tu tem que se aceitar, que não tem problema ser assim. Ela mesma processou o médico dela quando o médico falou pra ela que ela precisava emagrecer por causa do problema no joelho dela. Ela foi lá e processou o médico. Então, assim, a falta de autorresponsabilidade vai te colocando num lugar cada vez mais longe da tua qualidade de vida, dos teus objetivos. E isso eu estou usando um quadro, né, bem, a Thaís Carla deve estar beirando os 200 quilos ou mais já, né? Eu estou usando um exemplo extremo, mas tem um outro cara também que hoje, a última vez que eu vi ele estava na UTI, já fazia um tempo. Ele começou a fazer uns videozinhos na internet comendo muito e começou a viralizar. Ele começou a ganhar reconhecimento, começou a ganhar um monte de visualização, começou a ganhar patrocínio, começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar a atenção das pessoas. E hoje em dia as pessoas estão carentes de atenção. Esse cara era um cara magro, de 60, 70 quilos. Ele chegou a bater 200 e poucos quilos. Ele e a namorada, ele acabou colocando a namorada no barco, porque a gente é a média das pessoas que a gente convive, que a gente mais tem intimidade, principalmente. Ele colocou a namorada no mesmo barco e hoje em dia, há um tempo atrás, ele estava no hospital em coma induzido. Não sei se ele ainda está, se ele já faleceu. Eu acho que não, porque senão alguém teria falado. Mas ele deve estar no hospital ou deve estar se recuperando. E ele é um cara que ele criou a identidade dele em cima de uma pessoa que come muito. E as pessoas achavam engraçado, achavam interessante, achavam exagerado, achavam demais e mais. Ele estava ganhando atenção. Começou a ganhar dinheiro, começou a ganhar visualização, começou a receber carinho, começou a receber fãs. E isso coloca ele numa situação de que se ele emagrecer, ele vai perder tudo isso.
É claro que isso é um raciocínio errado, porque ele vai ganhar outras coisas, ele vai ganhar admiração, ele vai ganhar fãs, não por causa do sobrepeso do tanto que ele come, ele vai ganhar fãs pelo estilo de mudança, pela força de vontade que ele teve de mudar aquela situação. Assim como tem várias outras pessoas que eu acompanho na internet que também emagreceram e estão aí inspirando outras pessoas, assim como eu. O segundo ponto, a autorresponsabilidade é o primeiro. O segundo ponto é a questão da autoconsciência. Como assim? É comum uma pessoa que está com sobrepeso, e eu vou usar como exemplo o que a minha avó falava antigamente, né? Antes dela até mesmo de fazer a bariátrica e tudo mais, quando ela era gordinha. A minha avó tinha um hábito, a minha avó tem 1,40 m e pouco, 1,49 m, e na época ela estava com aproximadamente 96, 97, 95 quilos. Então, para uma pessoa de 1,49 m, são aproximadamente 50 kg de sobrepeso. Para uma pessoa de 1,49 m, é bastante peso. Só que qual que era a questão? Ela não tinha autoconsciência do tamanho do problema que ela se enquadrava. Porque o que ela fazia? Ela se comparava com pessoas mais gordas do que ela. Nossa, eu tô ruim, mas a fulana tá pior. Nossa, eu tô ruim, mas a fulana tá demais. Nossa, eu como bastante, mas a fulana come muito mais. E o que é isso? É falta de autoconsciência, porque primeiro, tu não sabe a tua condição, tu não sabe ter uma referência para determinar onde é que está a tua condição. E sem saber onde é que está a tua condição, tu não consegue fazer um planejamento para sair dessa condição. Por quê? O planejamento depende justamente de onde tu tá. Eu tô no ponto A, eu quero chegar no ponto B. Eu tô com tantos quilos, eu quero emagrecer tantos quilos. Eu tô vestindo, sei lá, o número 50 e pouco, eu quero botar um 38. Tu precisa saber isso para poder fazer um planejamento para te conseguir chegar no teu objetivo. Então a segunda coisa que impede tu de emagrecer é ter falta de autoconsciência. Porque, eu não sei o quanto eu como, eu não sei se eu tomo bastante água, eu como bastante salada. Aí tu vai ver, realmente, a pessoa come salada todo santo dia, só que ela come uma rodela de meio-dia de alface, uma rodela de tomate com uma folha de alface por dia, e à noite ela também come, ela come salada 2 vezes ao dia. Tu come 400 gramas de salada por dia? Eu não sei. Pois é. 400 gramas de salada, se tu vai botar no prato 200 de meio-dia e 200 à noite, é bastante salada. Bastante salada. E tem bem pouca caloria. Só que a maioria das pessoas não sabe se faz isso. Elas não têm noção. Elas não têm autoconsciência. É igual relacionado, quer ver uma outra coisa? Eu vou usar o exemplo da minha avó de novo, porque terça-feira que vem eu já vou falar aqui, porque daí eu faço e senão eu vou ficar procrastinando. Terça-feira que vem eu vou fazer um vídeo com a minha avó, vou entrevistar ela. Tá? Para saber como é que foi o processo dela de emagrecimento, para ela contar um pouco da história, para inspirar vocês aqui também que estão vendo o vídeo. Eu vou trazer ela para bater um papo comigo na próxima terça-feira. E uma outra coisa que é um exemplo prático de autoconsciência, na época, a minha avó sempre teve acompanhamento com endocrinologista, com nutricionista, com bons médicos, né, pelo convênio que ela tem e tal, aposentada do Correio, não sei o quê. E aí, tô contando tudo da minha avó, né, mas... Por sinal, ela está de aniversário hoje, que eu estou fazendo vídeo, não sei quando que tu está vendo esse vídeo, mas hoje ela está de aniversário, e se estiver vendo meu vídeo, vó, te admiro, te amo demais, meus parabéns, muita saúde, muitos anos de vida, principalmente agora depois de ter emagrecido, eu acredito que vai ganhar mais alguns anos ainda lá de lambuja no final, e parabéns, te admiro muito pela tua história de uma maneira geral, tá? Te amo, beijão. Tinha uma história, né, na época que o médico endócrino, o nutricionista, não lembro exatamente quem era, que dizia pra ela que ela tinha que comer uma colher de arroz no almoço para conseguir emagrecer, né? E aí ela, de fato, ela comia, não, mas eu tô comendo uma colher de arroz, eu tô comendo uma colher de arroz, e não sei o que, não sei o que. E aí, nossa, gente, onde é que tá errando isso? Onde é que tá furando? Além das bolachinhas que ela comia, né? Aí uma vez eu fui, não lembro porquê, eu fui pro trabalho com ela e almocei com ela lá, onde ela almoçava todo dia no restaurante lá e tal. E aí eu descobri que a colher que ela comia de arroz todo dia era uma espumadeira gigante e era só uma colher. Então na cabeça dela não é que ela estava errada ou que ela estava fazendo por mal, mas na cabeça dela ela estava comendo uma colher de arroz. Só que o médico indicou uma colher de sopa. E às vezes a falta de autoconsciência, de entender as coisas como elas são, deveriam ser e o que tu está fazendo de errado, faz tu não tá vendo uma coisa que às vezes está óbvia. Pela falta de autoconsciência. E ela estava crente de que ela estava fazendo certo, comendo uma colher de arroz. Só porque na verdade não era uma colher de espumadeira de arroz, era uma colher de sopa de arroz. E aí a coisa não acontecia, porque é o equivalente a 4, 5 colheres de sopa, uma espumadeira provavelmente.
Então é 4, 5 vezes mais do que o médico estava recomendando para ela, do que o nutricionista estava recomendando para ela. Então perceba que a falta de autoconsciência faz isso. Um exemplo prático meu teve uma época que eu estava tentando emagrecer que eu diminuía o lanche, diminuía a pizza. Eu comia mais comida saudável, salada, arroz, feijão, carne. Só que qual que era a questão? Eu achava que simplesmente de eu cortar a besteirada, né, os alimentos do prazer, que eu costumo falar na minha estratégia, na minha metodologia, pizza, lanche, hambúrguer, eu já ia conseguir emagrecer. Só que acontece, eu comia muito, eu não tinha noção, às vezes eu comia um prato só de comida, mas eu comia muita caloria num prato. Eu não tinha noção das quantidades corretas, das porções corretas, eu não tinha o quê? Autoconsciência. Eu não sabia que eu estava errando. E às vezes o que te impede, tem um cara que eu faço até o curso dele, né? Ele é da área de marketing digital, coisa nada, é o Érico Rocha, talvez já tenha ouvido falar, talvez não, mas ele fala muito sobre, tem a lacuna e tem o ponto cego. Como assim? A lacuna é uma coisa que tu olha e tu percebe, por exemplo, tu vê uma ponte e tá faltando um pedaço da ponte. Ah, aqui tem uma lacuna, tá faltando. Tu olha para a parede, tem um buraco na parede. Bom, aqui tem uma lacuna, tá faltando. Claramente tá faltando alguma coisa aqui. Isso são as coisas que tu olha para tua vida hoje e tu acha que são as coisas que estão faltando para te conseguir emagrecer. Existe o ponto cego. O que é o ponto cego? O ponto cego é aquilo que tu não enxerga que está te travando no emagrecimento. E é aí que onde entra muitas vezes um mentor, alguém para te ajudar. Porque tem coisa que tu, nossa, mas eu estou fazendo certo, eu estou fazendo tudo certinho. Só que na verdade, bem com o olho de alguém que já passou por essa situação, a pessoa claramente consegue ver onde é que tu está errando. E às vezes tu acha que tu tá fazendo certo e tu não tá. Se tu tivesse, e às vezes não é uma questão de alimentação, às vezes é uma questão de comportamento, de gatilhos, de tu entender sobre gatilho de hábito. O que é gatilho de hábito, Nathan? Durante muito tempo, vou te explicar o que é gatilho de hábito para te entender. Quando a pessoa fica muito tempo sem escovar o dente, ela sente falta daquela sensação de refrescância na boca. Só que antigamente, as pessoas, até os anos, acho que ali 1900 e pouquinho ali, as pessoas não tinham o hábito de escovar o dente. Porque quando elas escovavam os dentes, a sensação de limpeza era pouca. Porque as pastas de dente não tinham essa sensação de frescor. Então a pessoa escovava o dente, beleza, ficava com o mesmo gosto na boca. Não mudava o gosto da boca. E hoje em dia, tu escova o dente, escovar o dente e sentir aquela sensação de frescor na boca, uma coisa precisa da outra. Como assim? Se tu escovar o dente e não ficar com uma sensação de frescor, de bom hálito na tua boca, parece que tu não escovou o dente. Então, toda a vida que tu sente que a tua boca não tá com sabor refrescante, não tá com uma sensação de frescor, já parece que a boca tá suja. Isso é um gatilho para quê? Para te sentir aquela sensação de frescor de novo. Então a tua boca suja hoje é um gatilho para que tu vá escovar o dente. Parece uma coisa simples, mas isso lida diretamente com a sensação de recompensa de alguma coisa. Então qual que é a recompensa de escovar o dente? É ficar com os dentes bonitos, ficar com os dentes limpos. Só que a longo prazo, todo mundo sabia que precisava escovar o dente, mas a curto prazo, às vezes ela não sentia nenhuma diferença de escovar ou não escovar os dentes, a maioria das pessoas. Depois que um cara se ligou nisso e colocou menta na pasta de dente, cara, eu escovo o dente porque eu adoro aquela sensação de frescor. Se eu almoço e não escovo o dente, eu fico agoniado. Se eu tomo café e não escovo o dente, eu fico agoniado porque eu quero aquela sensação de frescor de boca limpa. E se tu não entende sobre isso,
dentro dos teus hábitos de hoje em dia, como é que tu vai retirar os hábitos sem colocar uma recompensa, sem colocar um gatilho, ou até mesmo de tu entender quais são os gatilhos que disparam um mau hábito, o ambiente que dispara um mau hábito, as pessoas que disparam um mau hábito, as situações que disparam um mau hábito. Tudo isso tu precisa entender. Só que para ter tudo isso, tu precisa ter autoconsciência da situação que tu tá, qual é as situações que tu passa no teu dia a dia, identificar quais foram as situações que te tiraram do eixo, que te tiraram do teu foco, quais foram as situações que balançaram o teu emocional. É porque eu fiquei muito tempo sem comer, aí eu cheguei em casa e meti o pé na jaca. É porque eu briguei com o meu chefe, te contei na alimentação. Opa, então o problema é a briga com o chefe? Não, o problema é a forma como tu enxerga uma briga com o chefe. Porque tem gente que briga com o chefe e desconta isso em outra coisa. Ou tende a ressignificar ou tende a mudar a forma como enxerga aquela discussão, aquele problema. Então, tudo isso, sem tu ter autoconsciência, sem tu saber sobre tudo isso, fica difícil tu identificar onde tu tá, o que tu precisa fazer, o que tá te atrapalhando. Isso tudo tem a ver com autoconsciência. Porque para te chegar no ponto B, tu tem que saber onde é que tu tá. Eu estou no ponto A ou estou no ponto C? Se eu estou no ponto C, eu preciso de uma rota. Se eu estou no ponto A, eu preciso de outra rota para chegar no ponto B. E se eu não sei onde é que eu estou, como é que eu vou saber para onde eu vou? Eu quero ir para o Everest. Tá. Da África do Sul para o Everest é uma rota. Aqui de Florianópolis, Santa Catarina, Grande Florianópolis, Santa Catarina, é outra rota. Eu preciso saber onde é que eu estou para poder ir lá. Preciso saber onde é que eu estou, onde é que o Everest está, qual é o caminho que eu vou passar, e muito provavelmente eu vou precisar de um guia nesse caminho. Porque se eu ir para o Everest sem guia, é perigoso. Porque o guia já passou, ele já conhece todas as pegadinhas, todos os macetes, todos os atalhos, tudo que é perigoso, porque ele já fez aquele trajeto, ele já conhece aquele caminho. Então a gente entra na terceira coisa, que se tu não entender, tu não vai conseguir emagrecer, que é o quê? A tua falta de humildade. Ser uma pessoa copo cheio te impede de emagrecer. O que é ser uma pessoa copo cheio? É uma pessoa que acha que consegue fazer tudo sozinha, que acha que já tem conhecimento, que é autossuficiente para tudo na vida. A pessoa não tem a humildade de entender que, se ela soubesse de fato o que precisa fazer, ela já teria o resultado. A maioria das pessoas empaca nessa parte. Por quê? Porque ter um mentor às vezes é custoso, ter um mentor às vezes tu precisa ser humilde para ouvir aquilo que tu está fazendo errado. Só que isso te economiza tempo, isso te economiza esforço, isso te economiza dinheiro. Como assim, Nathan? Se tu tem um mentor para subir o Everest, o cara vai te dizer, se tu for por ali tu pode cair num buraco. Se tu for por ali tu vai ficar sem comida. Se tu for por ali, tu corre o risco de ter que chamar um helicóptero para te tirar dali. Se tu for por ali, já era, tu vai morrer. Aquele caminho dá num beco sem saída. Então isso te economiza tempo, energia emocional e dinheiro. Como que dinheiro, Nathan? Tirando da analogia do Everest, gente, tu cair na mão de profissional ruim, tu cair em golpe na internet, tu cair em um monte de coisa. Se tu não tem alguém de confiança te orientando, te mostrando o caminho, tirando as tuas dúvidas, de acordo com a tua rota, da onde tu tá vindo, o risco de tu cair na mão de profissionais ruins que tá cheio por aí. Gente, tem gente por aí na internet dizendo que comer fruta dá cirrose. Comer fruta dá cirrose. Tilenol em excesso dá cirrose, pode pesquisar. A longo prazo. Fruta não dá cirrose? Tem gente aí, profissional da área da saúde, dizendo que cirrose vem também por causa do consumo de frutas. Tem gente por aí, tem uma aluna minha, tá, do método EPD, que eu poderia até pegar
a parte que ela falou isso, né, para não dizer que é eu que estou falando, ela ganhou um cálculo no rim, ela ganhou uma pedra no rim. Por quê? Eu nem lembro o porquê que o médico falou isso para ela. Eu sei que o médico falou para ela que ela tinha que diminuir o consumo de água dela. E ela quase, tava tomando, sei lá, menos de 1 litro de água por dia. O médico recomendou isso para ela, gente. Um médico, o cara estuda 6 anos, faz pós-graduação se bobear, para falar para uma pessoa tomar pouca água. Tem médico na internet que ganha muito bem para representar marca de suplemento, que te diz que suplemento tal vai emagrecer. E aí a trouxa e o trouxa, com todo o carinho do mundo falando isso, tá? Gasta 100, 200, 300, 400, 500 reais de suplemento, coloca em casa, começa a tomar, e aí? E o resultado não vem. Ah, mas os teus exames melhoraram um pouquinho aqui, ali. Beleza, mas a pessoa tá com 10, 15, 20 quilos acima do peso. Então, assim, essa falta de clareza e uma outra coisa também para finalizar como bônus aqui pra gente caminhar pro final do vídeo de hoje, tá? É achar que tu vai resolver questões profundas com soluções rasas. Por exemplo, o teu sobrepeso ele é reflexo dos teus maus hábitos, de uma maneira geral, da tua falta de autoconhecimento em relação aos gatilhos que te colocam nessa situação, das experiências de vida que tu teve relacionadas à comida, dos traumas que tu teve na tua vida, ou simplesmente do prazer que tu aprendeu a vincular à comida, como era o meu caso também, né? Uma das coisas. E são todas questões profundas, que muitas vezes tu não vai resolver com um videozinho no Instagram, com um Reels no Instagram, com um Short no YouTube, com um videozinho no TikTok. Entender que para resolver questões profundas tu vai ter que passar por processos profundos de mudança facilita demais a tua vida, porque tu se coloca numa situação dessa de uma vez. Se tu acredita fortemente que tu vai resolver questões profundas na tua vida com videozinhos curtos na internet, eu sinto lhe informar, mas não é bem assim. Esse livro verde aqui, ó, ele tem 700 e poucas páginas, se não me engano. Eu li e apliquei ele 3 vezes na minha vida. 3 vezes na minha vida. Além disso, em seminários, paguei para ir em seminários de mudança de comportamento, para aprender sobre mudança de comportamento, sobre mudança de hábito, sobre mudança de resultado, né, de uma maneira geral. O que pessoas que têm resultado fazem, o que pessoas que não têm resultado deixam de fazer ou fazem. Paguei para ir, para participar de finais de semana em eventos como esse, em eventos profundos, por uma experiência imersiva. O que é uma experiência imersiva? É uma experiência que tu aprende visualmente, tu aprende auditivamente, tu lê o que tu lê, né, visualmente os slides ou o que a pessoa está ensinando, tu escreve, então tu tem o tato, tu tem a audição, tu tem a visão, tu tem a conversa com outras pessoas. Um evento, ele proporciona muito mais. Quem tu acha que aprendeu mais? Uma pessoa que leu uma frase? Uma pessoa que leu a frase, ouviu uma música falando sobre aquela frase, debateu ideias com pessoas ao redor dela sobre aquela frase, escreveu raciocínios e pensamentos sobre aquela frase? Quem tu acha que vai tender a gravar mais ou a ter mais impacto emocional, psicológico e até mesmo a capacidade maior de memorização sobre aquela informação para quando ela precisar no futuro? Vai ser a pessoa que leu uma frase, que nem tu leu hoje no Instagram alguma, tu nem lembra mais, ou a pessoa que, em cima de uma frase, de um aprendizado, ela participou de toda uma experiência em cima daquele aprendizado. Quem tu acha que vai reter mais conhecimento? A pessoa que passou por uma experiência. Por quê? Porque é muito mais profundo. Tu aprende com várias formas, tu sente aquilo de várias formas. Tu conversa com pessoas sobre aquilo, tu escreve, tu vê, tu ouve. E entender isso facilita muito a tua vida.
Porque além da escrita, eu me coloquei em eventos de mudança de comportamento. Além da escrita, eu converso com pessoas constantemente sobre isso. Então, aquele amigo meu que eu falei para vocês, talvez, né, para quem sabe, para quem não sabe, é o Gelry, ele é primo da minha esposa. Ele é um cara que eu chego na casa dele, ele tem um monte de livro, e a gente recomenda um livro pro outro. A gente faz uma reflexão sobre livro, toda vida que a gente conversa, é uma pá de aprendizado. Então, assim, essa troca de ideia, essa conversa, tudo isso é muito mais forte do que simplesmente tu ver um videozinho curto, do que tu ler uma frase, do que tu ver um post. E se tu quiser participar de uma experiência como essa, da tua casa, né, que vai ter um ambiente para te trocar ideia com as pessoas de forma online, para te trocar ideia, para te aprender, para te ouvir, para te escrever, para te anotar, para te conversar, para te tirar tuas dúvidas, aqui no link, eu vou colocar um link aqui abaixo da Semana Exterminadora de Gordura. Vai ser no dia 19, 21 e 23. Serão 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, onde tu vai participar dessas aulas e eu vou trazer toda essa metodologia de emagrecimento de forma muito mais aprofundada. E qual que é o meu objetivo de te ensinar lá? Te mostrar o passo a passo que tu precisa seguir para te conseguir de fato emagrecer de 7 a 10 quilos em 2 meses sem cortar as coisas que tu gosta de comer, mesmo sem fazer atividade física. Então é isso que tu vai aprender, é sobre isso que a gente vai aprofundar, tanto sobre mudança de comportamento, sobre a questão alimentar. Eu tenho um grupo de pessoas, um grupo no WhatsApp, tá? Então tu vai clicar aqui, vai aparecer uma paginazinha, tu vai colocar o teu e-mail e depois tu entra no grupo do WhatsApp, tá? Se tu chegou até aqui, entra, participa desse evento. Tira um dia, no caso são 3 dias, que tu vai aprofundar, passar por uma experiência mais imersiva sobre uma área que tu quer resolver, que tu quer desenvolver na tua vida, que é a tua saúde, que é o teu emagrecimento, que no final das contas é a prioridade, deveria ser sempre a nossa prioridade número 1. Porque sem saúde, sem autoestima, sem autoconfiança, todas as outras áreas da nossa vida são afetadas. No trabalho, nos nossos relacionamentos. Na nossa saúde, na nossa vida sexual. Isso é refletido em todas as outras áreas. A pessoa que está com uma má alimentação, a pessoa que está com sobrepeso, ela estuda pior do que uma pessoa. Como assim, Nathan? O que uma coisa tem a ver com a outra? Sim, porque o nível de energia dela está sempre menor e se eu não sei se tu sabe ou não, só o nosso cérebro consome de 30% de todas as calorias do nosso dia. Se é uma pessoa que ela está mal nutrida, mal alimentada, um dos primeiros órgãos a sentir dificuldade de trabalhar é a nossa cabeça. Aonde vem a dor de cabeça, sensação de cansaço, dificuldade de concentração, falta de memória. Isso tudo está muito associado aos maus hábitos. As pessoas tendem a colocar que aquela coisa do corpo e mente, como se corpo e mente fossem coisas diferentes. O cérebro é um órgão, ele é tão sensível aos teus hábitos alimentares, aos teus hábitos de relação à atividade física, se for o caso, do que qualquer outro órgão. O nosso cérebro é um dos poucos, acho que é o único órgão que tem uma ligação direta, ele não precisa de insulina para consumir a glicose. Todos os nossos outros tecidos, os nossos órgãos, nossos músculos, nossa pele, a gente precisa da insulina. A insulina faz uma pontezinha entre a célula e a glicose. O nosso cérebro, ele tem a célula, os nossos neurônios, eles conseguem absorver a glicose diretamente sem a necessidade de insulina. De tanta energia que ele precisa, de tão importante que ele é, de quão influenciado pela nossa alimentação ele é. Beleza? Aqui no link abaixo vai estar o link da inscrição, tu se inscreve no evento e entra no grupo do WhatsApp. Por que, Nathan? Porque é lá que eu vou enviar o link das aulas. É apenas lá no grupo do WhatsApp que eu vou enviar o link das aulas. É apenas lá no grupo do WhatsApp que eu vou enviar o link das aulas e também o link das lives de aquecimento que eu vou fazer com temas diferentes aqui, mas pra gente aquecer
para esse evento, para chegar nesse evento aí, logo depois da semana de carnaval, né, vai começar o evento, porque eu sei que para muitos brasileiros o ano começa depois do carnaval, então eu decidi fazer logo depois do carnaval. Fechou? Hoje é quinta, próxima terça-feira, então tem vídeo com a minha avó, vou fazer um vídeo com a minha avó, tá? Porque muitas vezes, Natan, mas tu é um cara novo, tu tem metabolismo acelerado, não sei o que, eu quero ver eu, que sou uma pessoa, uma mulher, baixinha, que já tem mais idade, quero ver eu emagrecer. Então eu vou te mostrar uma pessoa que tá fazendo 68 anos hoje, né? Ela emagreceu comendo bolachinha, o pãozinho dela, que os médicos e os endocrinologistas diziam que ela tinha que cortar da vida dela. Ela saiu de um quadro de pré-diabetes, estabilizou a glicemia dela com a minha metodologia. Ela não cortou nada, ela estava lá no rodízio de pizza comigo na segunda-feira, comeu algumas poucas fatias de pizza, mas comeu a pizza dela em paz, comeu umas 3 salgadas, que é a pizza de rodízio é menorzinha, né? Acho que ela comeu umas 3 salgadas e uma doce. Poxa, sabe, estava lá aproveitando com a família, diminuiu mais 2 quilos agora também, além do que ela já tinha emagrecido, sem fazer atividade física. Sem fazer atividade física. Ela está com um problema sério nos músculos dela e o médico de fato proibiu ela de fazer atividade física. Então, ela emagreceu, ela estava com 72 quilos, hoje ela está com 63. Dá um total aí no processo de emagrecimento todo de 9 quilos, sendo que 7 quilos foi em 5 semanas, em aproximadamente 2 meses. Ela conseguiu emagrecer 7 quilos, uma pessoa de 60 e poucos anos, sem fazer atividade física, sem cortar o pão e sem cortar a bolacha. Com a estratégia que eu trago. Então onde é que eu vou aprender sobre essa estratégia? Ela vai falar um pouquinho sobre isso na terça-feira que vem e aqui na semana exterminadora de gordura vou te ensinar como acelerar o teu metabolismo, emagrecer de 7 a 10 quilos em 2 meses, sem cortar as coisas que tu gosta de comer, mesmo se tu não quiser fazer exercício físico. Fechou? Clica no link, entra no grupo, se inscreve no canal aqui antes de sair disso, fazer tudo isso. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações do canal e até próxima terça-feira que vem. Valeu, um abraço e bora emagrecer!